Tentar. Pastor de Cran, eu tive uma visão agora, o Senhor e a pastora Silvia juntos, e descendo o óleo do Senhor, assim, para renovar, descia sobre vocês e se espalhava pela igreja. Amém. Paz do Senhor, amados. Aprenda a valorizar cada intervenção, cada palavra que é dada. A vocês pode parecer, deu mais uma palavra. São dadas centenas de palavras na igreja. Mas a palavra muitas vezes vem numa hora certa e você não pode avaliar, porque talvez você não seja participante de algumas circunstâncias. Mas eu e o Senhor sabemos o que nós temos conversado. Então, obrigado, Senhor Jesus. Não é obrigado, Marcela. É obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor responde e o Senhor dá as suas dicas. Permita-me dizer assim. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Neemias 8. Recentemente alguém me disse para ler Neemias 8. Eu li. No Skype eu botei alguma coisa aqui de Neemias 8, não sei quantos já abriram, mas se você abrir depois você vai ver. É a partir do verso 8 que eu vou ler. Depois do muro pronto, o templo já tinha sido terminado, Esdras estava ali, e Esdras veio ler nessa hora. E Neemias estava ali presente, a festa era dos muros, né? Mas está escrito aí, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. É bom quando se entende o que está escrito na lei de Deus. Quando fala aqui a lei de Deus, como já tinha passado o tempo de Davi, nós podemos imaginar que já tivesse alguns livros de reis, livro de Samuel, certamente, Salmos devia haver já nessa época, Provérbios já devia haver. Eu não sei se eles já faziam parte de um grupo de livros reconhecidos como livros do Senhor, palavra do Senhor. Então, quando fala a lei de Deus, a gente entende, de um modo geral, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. É o que eles estavam aqui estudando, na verdade, estavam lendo e recebendo explicações. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. A primeira reação, quando se lê o Pentateuco, para quem reconhece a história, para quem sabe como foi a história deles, desde a glória sobre Davi e sobre Salomão até a decadência e o exílio na Babilônia, podiam imaginar por que eles choravam, por causa da lembrança de todos os pecados, de todo o afastamento de Deus que eles tinham experimentado na história e que viam a advertência no livro da lei a respeito dessas coisas. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria dele, porque se alegra, porque o seu povo está reunido e está buscando. A alegria do Senhor neles, porque a palavra de Deus nos traz alegria e nos fortalece. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então
todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Às vezes eu ouço acusações à lei de Deus como sendo algo muito pesado e que só traz, portanto, peso para as pessoas. Então elas ficariam tristes debaixo desse peso e sem nenhuma ação. Não é o que a Bíblia relata. Na verdade, diz aqui que eles se alegraram grandemente, e a razão da alegria é que tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Quando alguém compreende todo o conteúdo da palavra de Deus, ele não sobra lugar para tristeza, só sobra lugar para alegria. Porque todos os escritos de Moisés falam da redenção que Deus estava providenciando e que já os atingia exatamente pela lei. A lei não é só ordem que não podemos cumprir, isso é um fato. Ela veio nos ensinar que sem Cristo nada podemos, mas também ela mostra o que nós podemos em Cristo. E Deus mostra para eles. Eu escrevi aqui na minha Bíblia, ora, a lei não lhes mostrava o quanto havia um pecado, por que se alegravam? Resposta, ali estava a provisão de Deus para os seus erros. A verdade vos libertará. Ou palavras de Jesus para alguém que ele tinha perdoado, vai e não peques mais. Não era só uma ordem para não pecar mais, era um caminho aberto de liberdade para não pecar. Posso ouvir um amém? No entanto, as coisas desenrolaram aqui naquilo que eu já tinha planejado, e o Senhor confirma para mim. Eu gostaria de ler Isaías 61. Eu queria terminar domingo com Isaías 61, mas eu achei que estava já demais, então parei. Porque nós mencionamos as armas, tanto de defesa como de ataque. E, na verdade, aquilo que é o poder de Deus para que essas armas sejam usadas com eficiência está nesse capítulo 61. Também esse capítulo 61 é praticamente o berço de formação de Água da Rocha, porque esta unção foi experimentada, e nessa unção nós andávamos, e nesta unção nós vivíamos. E é ruim para mim falar no passado, parece que é algo que se foi, mas não era só presente. Apenas nós temos que buscar mais o Senhor para que ela se manifeste sempre. Como é que foi cantado aqui? Visita a tua igreja. Sem a graça, ela murcha ficará. Mas o Senhor dá a sua força. Amém? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O poder da unção do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus não reteve esta unção para si. Assim como o Pai me enviou, ele disse, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, Jesus disse, eu vos envio. Como o Pai enviou Jesus na unção do Espírito Santo, como o Senhor Jesus nos envia na unção do Espírito Santo. Soprou sobre os seus discípulos, depois derramou-se abundantemente no Pentecostes. Continuando. Eu geralmente não gosto de ler o versículo 2 inteiro, porque há um pedaço desse versículo que ainda não se cumpriu. É futuro, mas é a palavra de Deus, então a gente lê. Mas quando você lê, entenda. A apregoar o ano aceitável do Senhor estava chegando em Jesus. E o dia da vingança do nosso Deus vai chegar na segunda vinda. A consolar todos os que choram. Agora isso é presente. A unção hoje consola os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado,
a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quem são estes? Quem são estas árvores? Você tem uma ideia? Esse é o projeto do Senhor para nós. É importante que nós entremos no projeto integral e totalmente. Você já conheceu muitos irmãos que não chegaram a parecer nenhuma goiabeira, muito menos um carvalho. Não é fato? Mas o projeto do Senhor é este. E isto para que Ele seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Estas pessoas vão ter uma reconstrução da sua vida. Essa reconstrução é segundo a palavra. E debaixo da unção do poder de Deus, edificarão os lugares antigamente assolados, a vida. Ou também restaurarão os diantes destruídos. Pode ser um lar, uma família. E renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Senhor tem renovação para qualquer circunstância da vida humana. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. E esta é uma palavra que tinha muito sentido para o povo de Israel, a quem originalmente essa palavra é dirigida, porque eles eram agricultores, de um modo geral, viviam do campo, e eles teriam gente que seria trazida por Deus para fazer o trabalho duro, o trabalho mais pesado. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. E aqui nós temos uma antecipação de 1 Pedro capítulo 2, onde fala que somos sacerdócio real. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça. E aqui eu receito para vocês o Salmo 132, que é profético a esse respeito. Você leia lá sobre as vestes de salvação e sobre o manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, e aqui é sinal da autoridade que o Senhor confere ao seu povo. Como noiva que se enfeita com as suas joias, e aqui eu vejo os dons espirituais com que Deus presenteia o seu povo como adorno da noiva, porque nós, como conjunto, somos a noiva de Cristo. Você sabe disso. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. É interessante que até o derramar do Espírito sobre nós na igreja, na nave do templo, na São Leopoldo, eu conheci esse texto e ele fazia muito sentido para mim, mas eu só enxerguei a plenitude dele naqueles tempos. Porque em Lucas 4, o Senhor Jesus, no verso 17, recebendo o livro do profeta Isaías, abriu exatamente nesse lugar onde estava escrito, ou seja, em Isaías 61. E aquilo que eu falei sobre o verso 2, que você deixe de lado por enquanto o meio dele, porque Jesus, quando leu, verso 19, fala que ele leu, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e parou. Jesus ensina a interpretar a Bíblia. O ano aceitável do Senhor era chegado, o restante era para depois. Por isso ele não leu inteiro, ele cortou e parou aí. Ele interpretou Isaías 61, 2.
Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia. E aí, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É nesta unção. Você, em Água da Rocha, devia ser mais movido, estimulado por mim a buscar a unção do alto. Porque eu tenho certeza em dizer isso. Esta igreja jamais existiria se a unção não tivesse caído sobre nós. Ela só existe em função dessa unção. Por que você ficasse de pé um pouco? Se você creu nessas palavras e elas tocaram no seu coração, e você quer experimentar a plena força desta alegria do Senhor, qualquer que seja o estágio, o nível em que você já tenha se apropriado da unção do alto, agora comece a orar, levantando as suas mãos aos céus, como quem vai receber do Senhor algo. Como a criança estende as mãos para pegar algo que o pai está dando. E busque o Senhor e diga: Senhor, às vezes você pode dizer assim: eu estou com saudades, traga mais da unção. Ou você pode dizer para o Senhor: ainda não experimentei, eu quero experimentar. Eu quero andar na plenitude da alegria, da força, do poder do Senhor na minha vida. Ore você agora. Que o Senhor quer ministrar sobre nós. E esta unção despedaça o jugo, diz lá em Isaías 10, verso 27. Ela quebra o domínio maligno. Ela arranca o peso do ombro. Ela quebra as cadeias que amarram os pés. Que o Senhor traga plenitude. Senhor, se nós temos andado fracos nesse assunto, e se eu, como líder, sou responsável por pouco falar disso, Senhor, perdoa agora e traz de volta em grande medida. Traz agora em grande medida, porque nós não temos razão de existência se não for na tua força, se não for no teu poder, que é para a tua glória. Que os dons estejam abundantes, sim, mas que eles sejam usados, que sejam empregados na tua casa. Em nome do Senhor Jesus, visita o teu povo com o poder. Manifesta a tua glória, ainda mais. Aqueles que já têm, o Senhor lhe dá mais. Aqueles que ainda não tinham, que estão buscando, o Senhor também dá. Rimasto, cântara, súria, balabacheias, receba, porque o Senhor dá em abundância, o Senhor não dá por medida, o Senhor não faz mesquinharia com o seu povo. Ele sempre quer mais, ele sempre quer mais. Ele sempre quer, receba mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, usa os teus ungidos nesse lugar. E aqueles que estão começando no caminho, que tenham uma palavra, que tenham um testemunho, que glorifiquem o Senhor, participando desse culto, em nome de Jesus. Amém. Por favor, não sente, abra rapidinho, Salmo 88. Aleluia, Espírito Santo, o Senhor está nesse lugar. Que coisa linda, Jesus. Que coisa linda, Espírito Santo, continua operando no nosso meio. Eu quero te dizer algo que você já sabe, mas é bom te lembrar. Nós não combinamos palavra. Eu e o pastor de Cran, e pastora Selma e pastora Silvia de Tabela, a gente só combina a agenda para estar aqui para falar de conta da igreja e de plano de conta e questões administrativas. Mas o Espírito Santo de Deus cuida de nós. E Ele marcou essa data para falar conosco no profundo e para nos chacoalhar essa noite. O Senhor me deu esse texto por referência, eu quero ler 3 versículos. Verso 1. O Senhor Deus da minha salvação
Dia e noite eu clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Verso 13 fala assim: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de mim a minha oração. Quero que você abra, por favor, para eu concluir. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Quero te lembrar de Neemias, que o pastor acabou de ler aqui, sobre não se entristecer mais. Vai comer, vai se alegrar, vai se regozijar, não chora mais. Não tem mais motivo de choro. Verso 9, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Abundantemente. Ela devia estar gritando: Senhor, cadê o Senhor nessa hora? Ela chorou demais. E muitos de nós temos chorado abundantemente. Seja em nível familiar, pessoal, seja pela igreja, seja... Nós estamos chorando. Mas um dos aspectos da unção do Espírito Santo de Deus é exatamente a consolação para aqueles que choram. E a palavra fala assim, verso 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Irmãos, eu só posso crer, pelo que eu ouvi aqui no Espírito, que o nosso tempo de choro acabou. Eu só posso crer pelo Espírito que o Senhor está nos dando uma direção. Vá comer carnes gordas. Vá experimentar do consolo de Deus. Vá receber dessa unção. E vá viver a promessa que eu tenho para você. Chega de chorar. Agora eu quero te fazer um convite aqui, irmão. Eu estou crendo, Jesus, me ajuda aqui. Você que está chorando aí, vem aqui. Nós vamos orar por você. É a característica da unção de Deus. Mais do que você receber a unção e cair, o que nós cremos é que o Espírito Santo de Deus tem poder para trazer um ponto final. E que o seu semblante seja como de Ana, rosto transformado de uma forma como quem já recebeu o consolo do Espírito. Aleluia. É uma obra do Espírito. É uma obra do Espírito. Você que tem clamado pela igreja, se quiser vir aqui também, é uma obra do Espírito. Aleluia. Quero abrir o texto aqui de novo. Aleluia. Faz uma fila aqui, ó, irmão. Não fica atrás, não. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente. Irabaxê, candaramana, yarabás. Recandachô, yarabalabás. Aleluia. Amém. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante não era mais o mesmo. Cadê Isaías, Jesus? Aleluia. Pai, nós queremos declarar a sua palavra aqui. O que diz a tua unção. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Abre as tuas mãos. Isso é com você, irmão. Enviou-me aos curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos quebrantados.
os cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Espírito Santo de Deus, essa é a característica da sua unção, Senhor. Há um consolo que vem de Deus, e conforme nós lemos em Neemias, conforme nós lemos em 1 Samuel, conforme nós lemos agora em Isaías, nós cremos, querido Senhor, que a sua unção quer se manifestar nessa casa, trazendo consolação, e o ponto final ao nosso lamento e ao nosso choro vai ser no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, que aquela unção que se depositou sobre a vida de Ana venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, e cessa a nossa lágrima, cessa o nosso choro, e vem com teu consolo, em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias. Fica mais um pouco aqui na frente, nós vamos tocar você. Quero chamar os ungidos aí de trás, vem aqui orar junto. Você que é ungido, não vou dar nome, vem aqui e ora. Nós vamos impor a mão sobre você, para que você receba essa unção, e essa característica da unção, o consolo do Espírito.
Vocês dois que a Glaucia estava orando, falei para Débora, fala para você também. Medita um pouco. Êxodo 16 até chegar no 20. Não precisa depois avançar em cima do 20. Mas veja como o Senhor cuidava de maneira especial do seu povo naquele começo difícil. É dessa forma que o Senhor nos ensina a reconhecer nas coisas. Mas um dia ele nos leva a atravessar o Jordão, e aí nós experimentamos as riquezas, das novidades da terra de Canaã. Chega esse dia, não se aflija, está próximo, em nome de Jesus. Amém? Eu acho que a gente podia acomodar de novo, porque mais pessoas vão tomar a palavra. Eu gosto muito quando começam os textos aqui e eu olho para a minha Bíblia e parece que as palavras saltam assim, me fazendo lembrar algum texto que eu já li em algum momento da vida, e aconteceu isso hoje. Na Glaucia leu o Salmo 88, né? Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. E aí depois ela falou sobre Ana, que o semblante dela se modificou. Então, acho que só para confirmar, principalmente para aqueles que estiveram aqui na frente, quando fala de rosto resplandecendo, me veio esse texto que eu particularmente amo muito, né? Tenho um pouquinho de descendência judaica correndo aqui, e eu fiz questão que fosse lido isso no meu casamento, que geralmente a gente vê a bênção apostólica sendo dada no casamento, e essa aqui eu fiz questão que fosse lido para a gente também. Eu quero trazer para vocês, que é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Paz, igreja. A Glaucia leu aqui Salmo 88, onde ela falou aqui no 2, chegou a tua presença a minha oração, inclinou os ouvidos ao meu clamor. E quando estava vindo para cá, o Senhor colocou no meu coração Salmo 40. Eu quero declarar: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim o ouvido inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Amém? Eu não resisto. Eu falei do começo, do porquê esta obra começou. E este Salmo 40 foi a palavra do dia do derramado do Espírito. Na verdade, ela foi cantada num cântico, e depois foi lida e foi declarada. Glória a Deus. Enquanto o pastor falava,
o Senhor me levou a João 14, 12, que fala: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Foi o Senhor Jesus que falou para os seus discípulos, e nós somos discípulos dele. E Mateus 28 também, que é a grande comissão. Não podemos nos esquecer. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco alguns dias, não, todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. Então creia, meu irmão, que no momento da aflição, no momento da bonança, o Senhor estará com você. Todos os dias. Aleluia. Eu queria ler 2 versículos que está em 2 Crônicas 32. Se você não quiser abrir, só escute. O versículo 7. Essa aqui é a famosa afronta do rei da Síria contra o povo de Israel. E a Bíblia diz assim, no capítulo 32, versículo 7. Sede fortes e corajosos, não temas, não vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Diga amém. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Queria dizer a você que desde o começo do culto, uma palavra tem saltado ao meu coração nesse texto. Eu não vou falar aqui da guerra de Senaqueribe, da guerra da afronta, mas eu quero saltar algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. O povo cobrou ânimo. O povo cobrou ânimo. E eu quero dizer a você nessa noite, em nome de Jesus, essa noite, Deus está dizendo para mim e para você, é hora de cobrarmos ânimo. O desânimo, ele nos paralisa, o desânimo nos desmotiva. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, é hora de cobrar ânimo. Quando saquearam a cidade de Ziclag, a Bíblia diz que Davi chorou, amargurou, quiseram apedrejar, ele enxugou as lágrimas, mas recobrou ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom. E essa noite, em nome de Jesus, a unção de Deus está vindo sobre nós, a manifestação está sobre nós, e o Senhor está dizendo para mim e para você, cobra ânimo aí, irmão. Cobra ânimo aí. Anima o teu coração, anima a tua caminhada, vai falar com Deus, vai falar com o Senhor, anima o teu espírito, anima o teu coração, porque o Senhor, o braço do Senhor é conosco. Está entendendo o mistério aí? Está entendendo o negócio? Deus é fiel, Ele é conosco. Anima o coração. Arranca hoje do seu coração e do meu toda a seta de desânimo. Em todas as áreas da sua vida, arranca, jogue fora e cobre hoje. Vá para a tua casa e diga, eu estou animado. O meu ânimo é o Senhor, a minha alegria é o Senhor. A minha força é o Senhor, eu estou animado nele. E com ele eu salto muralhas. Com ele eu desbarato exército. Com ele pode vir o Senaqueribe. O Senhor é comigo. O braço do Senhor está comigo. O braço do Senhor está com você. Que nós possamos ser como o povo. Com as palavras de Ezequias, rei de Judá, cobrou ânimo. E as palavras do Espírito Santo façam você cobrar ânimo essa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Lutas faz parte do roteiro, como diz nosso amigo pastor Francisco. Faz parte. Cobrar ânimo. Fazer parte da nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí?
fiquei animado. Amém. Recebi. Eu sou um profissional do volante, sou motorista. E eu creio que muitos conhecem um aplicativo que chama Waze, que antes eu usava para aprender os caminhos. Hoje a necessidade de saber se esse caminho vai dar o tempo, se tem como ir até lá, se não tem nenhum problema. E eu sempre uso, daqui para minha casa eu coloco e aparece logo no início, está tudo pronto, uma vozinha fala, está tudo preparado, né? E o pastor de Cran falou assim uma vez que o Espírito Santo, eu creio nisso, ele nos toca aqui, vá por aqui, vá por ali, e você sente isso. E muitas vezes, com esse aplicativo acionado, eu sabendo o caminho, eu olho assim e falo, não vou aqui não, vou por aqui que é mais perto, e quando eu vou que é bacana. Daí eu falei, se eu aprendi a ouvir o aplicativo, e quando eu saio fora do caminho que ele me indicou, a voz não me xinga, fala, ô cabeção, não mandei você por aqui? Ele simplesmente faz um barulhinho e faz um recálculo, e você vai dar um rolê maior, e você vai. Arrependido por não ter ido naquele primeiro que era mais perto, e vai. Então o Espírito Santo comigo é assim. Agora, ainda mais com esse ânimo, se mandar ir por aqui eu vou. Não fujo mais, entendeu? E hoje eu estava lá na garagem, onde eu tomo conta dos carros, e tem uns companheiros também de profissão, né? E do nada, assim, quer dizer, o Espírito Santo tocou, vai até lá e fala boa tarde para aquele rapaz que você nunca conversou com ele, um motorista novo, né? Eu fui até ele puxou o assunto, né? Me aproximei, ele já chegou conversando. Resumindo, aquele cara falou assim para mim, eu vejo que você tem uma certa liberdade e você é um cara bacana, né? E eu comecei a falar, sabe o que é isso daí? Resultado do Senhor na minha vida. Porque quando eu comecei a orar e crer no meu Salvador Jesus, minha vida ela mudou sem força. Ele fez isso por mim. E a pessoa começou a chorar e falou, irmão, ele não chamou de irmão, falou, Edson, ora por mim, tô precisando muito. E o cara abriu a vida dele, meu. Ele falou que saiu da casa dele, a mulher mandou embora, o filhinho chora porque o pai saiu. E um passado que eu vi na minha vida, que pela autoridade, eu pude falar esse versículo, Marcos 16:15. Veio na minha mente a vozinha do Espírito Santo. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Uma vez eu estava aqui e eu recebi de graça a salvação. E por que eu não posso levar de graça a uma pessoa? Porque agora eu estou salvo e a pessoa tem muitos vasos aí que possam falar o evangelho. Evangelizei ele, fiquei 1 hora com ele conversando. Não forcei nada. Porque eu sei que a vontade de ouvir eu quero mais vai vir bater lá no endereço, né? E eu fui lá no meu quarto procurar 4 leis e quase que destacou assim o livrinho, porque ele falou que não sabia nem ler a Bíblia, não sabia nem como que funciona a Bíblia, né? E lá tem os endereços do que eu falei para ele, que eu conduzi ele ao Senhor. E ele teve certeza que o Senhor entrou na vida dele e que o Senhor não é homem de mentir, que vai fazer a diferença na vida dele. Basta só uma vez ele crer no coração. E ele creu e chorou muito. Chorou muito. Eu declarei na vida dele. E pude falar que a primeira coisa que o inimigo fez na vida do homem foi destruir a família. E que se tudo aconteceu isso com ele, é para Deus mostrar da onde ele vai ser tirado e da onde Deus vai conduzir. Para que nunca mais ele caia naquele erro que ele cometeu. Em nome de Jesus, ide. Amém. A paz, igreja, rapidinho. Eu vou falar o que todo mundo já sabe, que quando a gente está com Cristo, nenhuma aflição nos derrota. A gente se acalma, o coração se aquieta e a gente aprende a acreditar e saber que o Senhor vai nos dar o melhor caminho. Terça-feira o Mário foi de novo para o hospital e saiu hoje de manhã. Mesmo problema, arritmia, né?
Ficou lá tomando remédio na veia até que baixasse a arritmia e que o coração voltasse ao normal. E faz mais ou menos... Ele foi em dezembro, mas foi por uma outra causa. Por esse motivo, faz mais ou menos um ano que ele não vai ao hospital. E eu me lembro que as últimas vezes nós ficávamos muito aflitos, né? E dessa vez nós não ficamos aflitos. Nós esperamos no Senhor, oramos quando o médico falou que ele ia ter que ficar internado, oramos quando o médico falou que ele ia ter que ir para a UTI e ficar lá sozinho, e Deus foi revertendo, não ficou na UTI, não ficou internado, e hoje de manhã ele saiu, e graças a Deus está aí bem, estamos aqui no culto. Então eu acho que é só uma coisa que todo mundo sabe, quando o Senhor está com a gente, quando a gente está com o Senhor, as nossas aflições se tornam pequenas, porque Ele cuida e Ele faz com que a gente passe louvando e agradecendo. Essa semana Deus usou esses 2 versículos na segunda-feira e Ele, o Espírito Santo, agora gritou forte assim no meu coração, vai e fala. E eu creio que tem a ver com o que a gente está, que Ele começou a mover desde o começo, que é em Apocalipse 21, 5 e 6. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao fim. Eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água da vida. Amém? Amém. Boa noite. Eu quero compartilhar uma coisa com os irmãos, algo que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos, sobre uma questão de soberania de Deus, né? Eu não queria ler o texto todo, mas acho que vale a pena. Aqui está em Esther, no capítulo 6. Então o contexto aqui é que tinha um judeu chamado Mardoqueu, ou Mordecai na sua versão, e ele nunca se dobrou ao Amã, né? Que era o... Como é que é, pastor? O Agagita, é isso, isso, dos descendentes de Agag e tal, ele nunca se dobrou a ele, né? Então aqui ao chegar no 6, está um contexto de desgraça iminente aqui, né? Porque cartas foram mandadas para exterminar os judeus, o Amã já tinha feito uma forca para enforcar o Mardoqueu aqui. Eu vou ler aqui no 6, a partir do verso 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, os da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei sagrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará ao rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei sagrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se a veste, o cavalo, à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores. E vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-se diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei sagrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei.
e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei sagrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou a Amã a Zéres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zéres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar à mão o banquete que Ester preparara. E aqui no próximo capítulo ele vai ser enforcado na própria forca que ele fez. E o ponto é que o livro de Ester é bem interessante, porque ele não comenta de Deus em nenhum momento. É como se o Senhor estivesse nos bastidores, mas ao mesmo tempo ele está controlando todas as coisas de um modo soberano. E diante de tudo que foi falado aqui essa noite, sobre lutas, sobre aflições, muitas vezes a gente não vai realmente entender qual o motivo das aflições, ou por que a gente está passando por aquela luta naquele momento. Muitas vezes a gente não vai entender qual é o propósito soberano de Deus. Às vezes é uma provação para testar nossa fé, às vezes a gente não sabe, mas lá na frente, ainda que a gente não entenda lá na frente, a gente possa confiar que tem um Deus soberano que governa sobre todas as coisas, que não cai um pardal no chão sem que ele não queira, que todos os fios do seu cabelo estão contados. E confie nesse Deus soberano, que o seu propósito soberano não vai falhar. Não vai falhar na sua vida esse propósito soberano dele. Deus não tem derrota para a gente, ele tem vitória para a gente. O apóstolo Paulo falou uma vez: somos mais que vencedores em Cristo. E ainda que venham as tempestades, ainda que venham talvez até derrotas às vezes, nem sempre a gente vence. Mas o nosso Deus é soberano. E isso traz uma paz, isso traz uma confiança no nosso coração, que ainda que aquilo que eu quero ver eu não esteja vendo, eu sei que tem um Senhor que governa esse universo, que controla todas as coisas. E Ele, de um modo soberano, vai cumprir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável na minha vida e na sua vida. Então, diante de tudo que foi falado aqui essa noite, nós possamos tomar um passo de fé e crer nesse Deus soberano, soberano sobre tudo. Nada foge do governo das mãos dele, quanto mais a vida de um homem de pouca fé. Amém? Saúde da amada igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vou me apresentar, né, como você não me conhece, eu sou de Manaus, sou missionária MITS do Ministério de Madureira, Assembleia de Deus de Madureira. E estou visitando meu filho aqui em São Paulo, me ver meus netos, e estou passando uns dias na casa do pastor Francisco. E que tudo que foi falado aqui, né, Deus é muito lindo, né? Deus, ele confirma. Muita coisa que nós vínhamos conversando no carro, eu, pastor Francisco, é a missionária, foi falado aqui. E conforme foi no andar da carruagem, né, como diz, o Senhor me deu o Salmo aqui 103, que diz assim, Salmo de Davi, né, que diz: convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Amém? Esse Deus nos compara muito o crente como uma águia, né? A águia, ela é valente, ela é forte, ela vence as tempestades, né? Ela voa acima da tempestade, né? E quando
ela passa da tempestade, quando ela está voando, o que ela faz? Ela dorme, ela descansa. Assim somos nós, né? Por mais que nós estamos passando por luta, né, uma tempestade, mas nós descansamos no Senhor, que sabemos, né, que Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele resolve quando nós entregamos nas mãos dEle, né, as nossas aflições, né, como na hora que a irmã ministrou aqui em mim, que ela falou, chega de choro, né, eu estou com 1 ano e meio, eu estava chorando, porque eu perdi meu esposo, estou com 1 ano e meio que eu estou viúva. E nós éramos muito juntos, muito agarrados. Eu sempre costumava dizer para as irmãs assim, 2 coisas que eu não me vejo aqui nessa terra, sem Jesus e sem meu esposo. O Senhor levou meu esposo, disse, você não vive sem mim, mas sem seu esposo vive. E estou vivendo. Não está fácil. Como eu estava dizendo para o pastor Francisco, que nós vinha vindo, nós paramos para lanchar, digo, como Deus é lindo. 1 mês atrás, quem diria que eu estaria hoje aqui em São Paulo visitando meu filho, passeando, né? Eu estava passando por uma tribulação muito grande, porque quando a gente tem o nosso esposo, né? Quando a gente tem um casamento sólido, que a gente é companheiro, né? Amigo, e a gente perde, a gente se vê só, né? Se vê só. E muitas coisas para ser resolvido, para ser, né? E ali, na hora das dificuldades, a gente tem, na hora de dormir, de deitar, a gente conversa, a gente resolve, né? Um ajudando o outro. E quando se vê só, olha para um lado, olha para o outro, tu vai dormir, não tem aquele companheiro para você conversar, né? E muita coisa para ser resolvido. E 1 mês atrás, eu estava passando por muita tribulação em casa para resolver os problemas que ficaram, né? E eu chorei muito. Passava 24 horas no meu quarto chorando. Eu digo, como Deus é lindo. E hoje eu estou aqui, né? Foi resolvido tudo. Talvez se meu esposo estivesse do meu lado, se fosse por ele, só nós dois resolver pelos nossos braços, não teria resolvido, né? Mas uns 5 minutos antes do meu esposo dar o último suspiro, o Senhor usou um vaso que ligou para mim lá no hospital e disse, não se preocupe, que eu cuidarei de você, não faltará nada. Só louva. Peguei minha harpa, fui louvar. Quando terminei de louvar, que eu olho para o meu esposo, ele estava tão quietinho, o médico dele tinha acabado de chegar e disse, doutor, parece que o meu esposo não está respirando. E eu louvei o hino da harpa, o 413 e o 400. Quando eu disse, doutor, meu esposo não está respirando. Aí veio o médico e a enfermeira-chefe, pegaram um do lado, outro do outro, disse, ele não tem mais pulso. Quando ele disse, não tem mais pulso, parece assim que o chão saiu dos meus pés. O que me desesperar? Mas naquele mesmo momento eu me debrucei em cima dele e fui agradecer a Deus por 30 anos de casado, por 30 anos de felicidade, né, que nós vivemos. Naquele momento que eu comecei a agradecer ao Senhor, o Senhor me tomou ali naquela enfermaria, os médicos, enfermeira, tudo ali. O Senhor me tomou ali em mistério. Aí uma jovem, foi a única que viu meu esposo dar o último suspiro. Ela disse que quando eu cantei a última estrofe do louvor, ele só fez assim. E aquela jovem era desviada. Naquele momento, o Senhor me tomou para aquela jovem, e a jovem começou a chorar. Eu quero voltar para o Senhor, eu quero me reconciliar. E ali naquele momento ela se reconciliou com o Senhor. A avó dela começou a chorar. Eu sei que foi uma glória tão grande ali naquela enfermaria, que quando eu me dei de mim, eu estava renovada. E ali consegui preparar tudo, ligar para as pessoas, ligar para casa, ligar para as irmãs, né? E o médico pegou e disse bem assim para mim, deixa ele aí, vai preparar as coisas, depois desce com ele. Enquanto os outros, quando acabaram de falecer, já botavam dentro do saco e já descia logo. Não ficava nem 5 minutos. Meu esposo passou mais de 1 hora lá na enfermaria. Ainda fui fazer a barba dele, preparei ele todinho, mais de 1 hora depois que desceram com ele, para ver o servo do Senhor. Quando está na presença do Senhor, até na hora da sua morte,
a alma se rende aos pés do Senhor. E hoje eu estou já conformada, como foi falado aqui, como o rapaz aqui disse, o irmão, que as coisas que acontecem, às vezes a gente quer saber o porquê, mas a gente nunca pergunta para quê. Né? A gente só sabe perguntar por quê, Senhor. A gente tem que perguntar por que o Senhor que está acontecendo isso. Né? Depois a gente vai entender. Hoje eu estou entendendo muita coisa. Né? Tenho aprendido muita coisa com isso. Né? E hoje estou aqui conhecendo mais um pouco do povo de Deus, né? Nossos irmãos, que nós somos uma só família, né? Que nós vamos morar num só céu. Lá não vai existir placa de igreja, né? Que nós somos uma só espírito, né? Então, aqui eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Só lembrando os irmãos que sábado, culto de renovação lá em Votorantim. A van já está lotada, graças a Deus. Você pode sair com seu carro, vai ser uma noite muito ungida em nome de Jesus. E domingo de manhã, reunião com os presbíteros e pastores, né? É isso aí. Então, levante suas mãos, vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor falou conosco essa noite. Obrigado pelo teu mover, pela tua alegria. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.